Esse é o capítulo 2 do livro Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Esse capítulo 2 é sobre o primeiro compromisso, né, que a gente vai ver. É o primeiro, né? O primeiro compromisso começa no capítulo 2. Exatamente, dá para confundir um pouco, né? Fiquei meio assim, ó. Capítulo 2. Primeiro compromisso. E qual é o primeiro compromisso? Seja impecável com a sua palavra. Yes. Bom, então a gente pode entender que a palavra é uma ferramenta, então. Muito poderosa. Por isso que você tem que ser impecável com a sua palavra. Mas o que significa impecável? Impecável significa consciente, né? Você ser consciente com a sua palavra, ser responsável, porque não só com a palavra que você está falando para o outro, mas também aquela que você fala para você mesma, né? Sobretudo para aquela que você fala para você mesmo, né? Que é ela É. que vai definir a sua vida. Exatamente. É com a palavra que a gente se expressa, que a gente declara a nossa verdade, que a gente influencia o mundo e que a gente influencia a gente mesmo, né? Então, Mas ele coloca aí no texto essa palavra impecável. Ele separa aqui, ele fala que impecável vem de sem pecado. E nesse caso aqui, o pecado, ele está querendo dizer aqui que é ir contra a si mesmo, né? Pecado significa ir contra a você mesmo. isso Isso tá tem lá. a ver com a autorrejeição e o autojulgamento, né? O ser Que ele impecado, coloca aqui. na verdade, aí é não usar a fala contra você, né? E eu achei interessante que ele fala, né, que quando a gente fala que a gente usa a palavra contra o outro, também estamos usando contra nós mesmos. Porque se eu uso a palavra para ofender alguém, essa pessoa vai ficar com raiva de mim. E aí eu tô usando a palavra contra mim. Não, se você for pegar a energia da palavra, né? Então, se eu estou emitindo essa energia, porque assim, quando eu falo uma coisa, eu não simplesmente falo. Isso vem carregado de um sentimento, de uma vibração. Então, quando eu estou falando uma coisa para outra pessoa negativa, eu tô nessa energia negativa. Então, por isso que eu acho que quando eu vou falar alguma coisa para alguém, na verdade, o grande prejudicado sou eu mesmo. Sim. Porque eu estou vibrando nessa energia, é isso que eu estou atraindo para minha vida. É interessante quando a gente pensa em ser impecável com a palavra, e levando em consideração isso daí que você falou. Se você não está presente com o que você está falando, você não está presente com o que está acontecendo na sua vida. E aí, a partir do momento que você começa a perceber o que você está falando, você tem aí uma oportunidade para mudar, né? Para escolher diferente, se você quiser. Enfim, para mudar qualquer coisa que está acontecendo na sua vida que você não está gostando. Porque a partir dessas palavras que você está emanando, que você está, né, colocando aí no planeta, você está mostrando o que tem dentro de você, né? Porque tem aquela coisa que é assim, tudo que a gente repete, as palavras que a gente fica repetindo, aquilo representa o quê? As nossas crenças, né? Que a gente Sim. acredita, né? Sim. Porque a maioria das nossas crenças, elas ficam na gente por conta de repetição. Tudo aquilo que a gente está A repetindo... crença é criada por repetição. Exatamente. E aí se torna a sua realidade, né? Sim. Se torna uma realidade. Por quê? Porque a palavra cria. A palavra cria, né? Por isso que ele fala, que ele fala que esse é o compromisso mais importante de todos, né? Porque é através da palavra que a gente cria a nossa realidade. Como diz no livro Gênesis, no início havia o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus, né, gente? Então aqui já diz tudo. Deus, ele criou o mundo aí, né? Na Gênesis ele fala pela palavra, né? Faça-se a luz, Porque né? é uma forma de dizer para o mundo que nós estamos aqui, que somos criadores e temos o dom da palavra, que é o nosso superpoder de criação, né? Então a gente está aqui para criar, nós todos somos criadores, né? E como? Como criar? Através da nossa palavra, carregada da intenção, né? De tudo aquilo que a gente acredita, que vem de lá de dentro, né? Que quando a gente fala, a gente já traz uma energia junto com a palavra. E é essa energia somada com a palavra que cria a nossa realidade. Então a gente pode deixar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também no YouTube
que uma pergunta, né? O que você tem criado com as suas palavras? Você tem criado apoio, incentivo, amor? Ou você tem criado o julgamento, o medo, a insegurança? E aí, voltando, né, para o outro e para você mesmo, né? Então fica aí a reflexão. Você pode até pausar esse áudio agora aqui. E se você quiser escrever, é um exercício até, né? O que Isso você é tem legal, criado? né? O que você tem criado com as suas palavras? Não é mesmo? Lembrando que a palavra, por si só, não diz tanto, né? Mas o problema é quando a gente fala e junto a energia que a gente falou aquilo, né? Então, essa soma, né, da energia que a gente coloca com a palavra pode criar algo muito bom e pode criar algo muito ruim, né? É o que. Tem uma coisa que ele fala aqui no livro, na página 36, que ele fala: uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. Isso. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Dependendo de como é usada, ela pode libertá-lo ou escravizá-lo mais do que você imagina, né? Exatamente, então, né? A gente tem a palavra, mas como que a gente vai usar essa palavra? Como que você está usando a palavra, né? O que você está falando? Ele até fala, né, para evitar fofoca. Tem uma. Porque tem muita fofoca. Gente, quem não gosta de uma fofoquinha, fala pra mim. Isso tá tão dentro da cultura, Tá na né? cultura. Quem aí cresceu assistindo os programas de fofoca, como é que chama aquele programa lá? Fofocalizando, agora é o que é o fofocalizando. Não sei, Mas agora eu conheci não sei como é que o existe. Leão. Ah, é esse daí, Leão. né? Do Leão, eu lembro que eles tinham uma coleção de óculos. Mas, meu, então, mas a galera, a gente, na verdade, a gente cresceu com isso, né? Eu quero colocar aqui uma coisa que a gente fala muito sobre julgamentos, né? E lembrando que quando a gente fala de julgamento, certo e errado, bom e mal, e aqui, quando a gente fala o mau uso das palavras, né? Ou então o bom uso da palavra, eu quero que vocês sempre vão além da superficialidade da palavra. Porque não é dentro do julgamento do certo, errado, bom e mal que está sendo dito aqui. Não é dentro desse julgamento, sabe? Mas é do que está criando. Do que está criando na sua vida. Porque às vezes está criando coisas que não estão te fazendo bem, que não estão te fazendo feliz. Então é isso que a gente tem que sempre pensar, se é um julgamento ou se é uma consciência do que está sendo criado. Então, mas a gente fala tanto de julgamento e aí tá falando, né, do bom uso, do mau uso. Mas é para você perceber, porque às vezes o que para você é uma coisa muito boa, pro outro não é, na vida dele não tá criando tantos benefícios. Então, é sempre também onde que você gostaria de ir. Não é onde que você gostaria de chegar, mas o que você aceita para sua vida nesse momento. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Sim. Ah. O que é leve na sua vida, né? O que é leve e o que é pesado. Uhum. Então, a gente usa muito, a gente entra na autocrítica, né? A gente tem não sei se isso é um consciente coletivo, mas a gente sempre valoriza aquilo que tá errado, né, a autocrítica mesmo. A gente é um país de criticar, não só critica. Que isso daí entra aqui na página 37, que ele fala da mente humana. Ele fala a mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Exatamente. Essas sementes são as opiniões, as ideias e conceitos. Então você planta lá um grão, né? E a mente humana, ela é tão fértil que o negócio... Se você fica falando lá, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou assim, você fica nessa autocrítica, é isso que você está plantando. Essa semente, onde que a gente planta essa semente? Vai lá no nosso inconsciente. E é engraçado que a semente que vai germinar é aquela para qual o seu terreno está
né, tá recebendo, né? Exatamente, porque o universo não tem julgamento, cara. Então, As sementes são jogadas aí, todas, exatamente, né? Todas. exatamente. Qual é a semente que vai ser fertilizada aí na sua mente fértil, né? Se você tá consciente, você tem o poder de escolha, né? Quando a gente tá inconsciente, a gente realmente vai vivendo no piloto automático e vai deixando que o nosso sistema de crenças ali atue na nossa vida. Mas a partir do momento que a gente tá consciente, né? A gente tem o poder da escolha. Ah, eu tenho essa crença, né? Que colocaram em mim quando eu era criança, de que eu sou incapaz. Ok, você já tá consciente, agora é uma escolha, né? Você vai permanecer nessa incapacidade ou você vai aí fazer uma escolha diferente, né? Você vai acreditar em outras palavras. Que isso é totalmente possível, tá, gente? Porque essa questão da palavra também não é só aquela que sai da gente, é aquela que sai da gente também, mas é começar também a ter essa seleção, essa peneira do o que eu estou escutando. Qual é a palavra que eu estou escutando? O que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo só desgraça? Eu estou escutando só da Atena? O que eu estou ouvindo na minha vida? Você entendeu? Então a palavra vai aquela palavra que eu falo, mas também, sobretudo, aquilo que eu estou escutando. Tem gente que adora conversar sobre assalto, né? Nossa, nossa, exatamente. Tem gente que tem prazer, você vê que a pessoa tá com prazer falando. Falar de assalto ou de falar de doença. Você entendeu? Então, e aí vai de você. Você quer ficar ouvindo isso? Você tem que ter essa qualidade aí do que eu tô ouvindo. É engraçado, eu tava conversando esses dias com a minha personal e aí ela tava contando. A gente tava falando exatamente sobre isso e aí ela falou que... Não vou dar muitos detalhes porque, né? Ela tava falando que ela conhece uma pessoa que ela tenta a todas as custas falar sobre coisa ruim com ela. Então ela começa a falar. E aí, se ela não concorda, ela continua falando até ela concordar, sabe? E quantas pessoas, elas são assim, né? Então você fala, a pessoa fala um negócio pra você, aí você não expressa nenhuma opinião, você fala, e a pessoa começa a falar mais, pra ver se você concorda, né? Se você expressa uma opinião sobre aquilo. Ela quer ser validada, né? Ela busca a validação do outro também, naquilo que ela tá falando, né? E ela gosta desse tipo de assunto, então ela tem que ser validada nesse tipo de assunto, né? Porque ela tá acostumada com esse tipo de pessoa que responde e aí validam fala, ela. Exatamente, eu falo, é verdade. Eu tava assistindo também outro dia outro programa. Então a gente tem que sempre ficar presente com essa questão da palavra, porque é como a gente disse lá no começo, né, desse capítulo, as palavras elas têm esse poder, elas criam. Então você ficar repetindo muito isso vira a sua realidade, né? Isso se torna uma crença na sua vida, né? Eles têm que usar a fala aí como cura, como bênção, né? Então é aquilo que você está querendo ouvir, né? Aí, vamos colocar outra pergunta, que eu separei outra pergunta aqui, que é assim, ó, você tem usado as palavras para se limitar ou para se empoderar? Então você pode aí pensar nisso, né? Você tem usado as palavras para se limitar ou para se empoderar? Como que você tem conversado com você mesmo? Você tem conversado com você com compaixão ou com dureza? Com gentileza ou, né, como é que fala? No julgamento, né? Então, eu acho que é legal a gente ter... Quando a gente está lendo um livro assim, de tanta profundidade, intensidade, né, com tanto conteúdo, é interessante porque fica realmente como um estudo, né? Um estudo Com certeza. Da gente autoconhecimento. Exatamente. Isso que você tá falando, Agui, de ser gentil com si mesmo e tal, né? Aqui na página 47, ele fala, né? Você pode medir a impecabilidade de sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quando você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo, são diretamente proporcionais à qualidade e integridade da sua palavra, né? Ou seja, bonito. Quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente é gentil com a gente, menos a gente vai proferir palavras aí que vão causar alguma destruição. A gente, muito pelo contrário, né? É aquilo que tem dentro da gente que vai sair.
né? Então, sempre falam, né? Uma coisa que a gente escuta muito, não sei nem quem criou isso, de onde surgiu, mas já é um clichê, que você fala daquilo que tá cheio dentro de você, né? Do que o seu coração tá cheio. E é exatamente isso, uma pessoa que tá cheia de amor próprio, ela não consegue, uma pessoa que se ama, ela não consegue odiar ninguém, por exemplo. Se você se ama, você não consegue olhar para uma pessoa e odiar a pessoa, você não consegue, porque você já entende, né, aquela pessoa, você entende o quanto ela é importante também pelo fato de você ter descoberto e ter entendido o quanto você é importante. A gente sempre vai ter no outro um reflexo nosso, né? Então, quanto mais amor próprio a gente tem, mais a gente vai ver amor no outro. E eu acho interessante a gente falar, porque muita gente começa a escutar o que a gente fala e começa a lembrar de pessoas, né? Ai, porque tem fulano que me fala tal coisa, tá vendo? Tá vendo só? Aí já entra no julgamento. Mas e se a gente pudesse, ao invés de ficar no espaço da vitimização, porque o outro fala pra mim, né? Porque o outro me ataca, é você começar a perceber a palavra do outro, o que o outro está falando, e você fazer escolhas para sua vida, né? Mesmo porque a palavra do outro sempre é sobre o outro, não é sobre você. Aquilo que você, é o que a gente está falando até agora. Aquilo que você fala é o que tem dentro de você. Então é sobre você, não é sobre o outro. Hoje, né? hoje, umas 2 horas da tarde, coloquei um post de um filósofo aqui que diz mais ou menos isso que a gente está falando. Ó. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim nossa opinião sobre elas. Né? Vai de encontro a isso que a gente está falando aí. De Né? quem? Qual o seu ponto de vista? Epicteto. Epicteto. É difícil de falar. É até difícil. Mas quem fala dele muito é o professor Clóvis. Eu já vi o professor Clóvis falando dele e aí eu achei esse cara. Eu falei, ele é o professor Clóvis. E assim, né? Por mais que você identifique no outro, né, as falas, a gente sempre tem que lembrar, como ele fala aqui, né? Cada ser humano é um mágico na vida. Né? Então não é porque a pessoa, ela fala, ou você começa a reconhecer a fala do outro, né? Aquela pessoa, ela também é um mágico, né? Não tem uma pessoa que é melhor ou pior, né, que a outra. Todas as pessoas estão aqui vivendo as suas jornadas, né? Os seus, criando a sua história, fazendo as suas criações, enfim, né? Contribuindo de alguma forma. E também olhar com carinho para tudo aquilo que você já criou. Se você acha que você só está criando cocô, olhe com carinho para isso e tenha consciência de que você pode criar diferente. É só fazer uma escolha agora. Agora que você está ouvindo isso. Faça uma escolha diferente. A partir de hoje, eu vou criar minha vida. Porque ele falando sobre mágica, a mágica não é só coisa boa. Eu sou mágico, eu queria... Sim, Não. Você é um excelente mágico para criar Criadores. cocô. Para criar cocô. Então, se você está criando cocô na sua vida, olha que maravilha. Você criou tudo isso. Então, como seria agora pensar e escolher diferente? Né? Aquilo que a gente cria tem a ver com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Se você quer criar uma realidade diferente, o que você precisa falar, o que você precisa pensar para estar em congruência com essa realidade que você deseja? Esse negócio tem muito a ver com todas as definições e conclusões que a gente tem de como que é uma vida perfeita, do que seria uma vida perfeita. Porque se você vive dentro dessas definições e conclusões, você está na limitação. Então, se você acredita, igual o Leandro falou, que você tem que criar só coisas boas, quanta limitação tem aí? Porque eu estou... Aí você está julgando que o que você está criando é cocô. Exatamente. Mas isso é julgamento. O que dá ali? Qual que é o presente nessa situação? Né? Essa é uma pergunta que você sempre pode fazer. Qual que é o presente aqui pra mim nessa situação? Se você tá escutando aí, você tá passando por uma situação que você tá julgando que é um cocô, pra você sair desse cocô, só tem um jeito. É você percebendo o presente da situação, porque senão você vai se afundar cada vez mais no cocô. Na autocrítica, autojulgamento, né?
Ah, é só isso que eu sei criar. Não. O jeito de você mudar essa vibração é você vibrando de outro jeito. Qual que é o outro jeito? É na gratidão, é começar a perceber os presentes, né? É um exercício que a gente faz. É uma escolha, em primeiro lugar, que a gente faz. De começar, mas qual que é o presente? Não tem presente nenhum aqui. Já ouvi muita gente falando isso. Já ouvi muita gente, muito cliente, que chega aqui no desespero e fala, não tem presente nenhum nessa situação. E aí, conforme a gente vai trabalhando junto com essa pessoa, a pessoa vai percebendo e vai reconhecendo os presentes. Mas isso é uma escolha. Porque mesmo se a gente começasse a trabalhar com essa pessoa, né? E ela não quisesse ver, se ela não escolhesse ver, ela não veria. E ela continuaria na mesma. Exatamente. Mas tudo parte de uma escolha, né? Exatamente. E você que é pai, você que é mãe, que está escutando a gente também, comecem a perceber as palavras que você usa com seus filhos, porque elas têm um impacto muito grande no emocional, né, dessa pessoa. Aquilo tudo que a gente acredita hoje, o nosso sistema de crenças, grande parte foi criado ali na infância, com o que os nossos pais foram falando. Ninguém fala nada por maldade, tá, gente? Pai e mãe não ficou falando essas coisas pra você por maldade, muito pelo contrário, eles queriam sempre o seu melhor, eles estavam ali dando o melhor deles. E é isso que os pais fazem. Os pais sempre estão dando o melhor deles. Mas quando os pais estão conscientes, gente, isso é um presente muito grande para uma criança, né? Porque aí você vai falar de forma consciente com seus filhos. Imagina que mágica enorme você pode fazer ali por eles, né? Se ao invés de você usar palavras que coloquem ele para baixo, né, que façam com que ele ache que ele é incapaz, você começar a usar palavras que vão fazer ele perceber o quanto ele é capaz, o quanto ele é grandioso, o quanto ele é, né, uma criança linda, uma criança que de tudo que você imaginar que você pode falar de coisas grandiosas aí para os seus filhos. O que mais é possível, né? Tem uma história aqui nesse livro que fala mais ou menos sobre isso daí, né, dos filhos. Tá lá na página 41. E isso é muito interessante porque eu vejo nos meus alunos. Muito mesmo. As crenças? Tem uma história aqui de uma menina, e geralmente isso acontece com criança. Por quê? Porque criança é feliz, gente. Criança é feliz, criança tá lá pulando, correndo, cantando. A criança é ela mesma, né? E ela tá sendo ela mesma, né? E ela canta, e ela não tá nem aí, né? E aí tem essa história dessa mãe que estava com dor de cabeça e essa criança não parava e ela ficava cantando e ela ficava falando e a mãe com dor de cabeça e a mãe estourou e falou: "Calha a boca, você tem uma voz horrível, você não pode ficar quieta". E aí a partir disso a filha acreditou nas palavras da mãe e o que aconteceu? Ela criou ali, ela assumiu um compromisso com ela mesma. Eu achei interessante isso, porque é um compromisso que ela assumiu com ela mesma, né? Que ela tinha uma voz feia. Que ela nunca mais ia cantar na vida. Que ela nunca mais... E o que acontece é que isso... Por que eu falei que eu vejo muito nos meus alunos? Porque geralmente os alunos eles têm muita dificuldade de comunicação, de falar em público, porque em algum momento da vida eles assumiram um compromisso com alguém. Eles acreditaram na história que alguém estava contando sobre eles, sobre elas mesmas. É interessante você falar sobre quem são seus alunos, do que você dá aula, porque às vezes, né, as pessoas que estão olhando aqui... Os meus alunos... Você começou a falar meus alunos. Os meus alunos, eles são alunos... Eu sou professora de inglês, né? Também. E eu trabalho bastante com alunos que têm vergonha, medos, bloqueios, né? Bloqueios na comunicação, né? E aí, quando a gente começa a perceber, o bloqueio não é no inglês especificamente, é na comunicação. Então, eu não gosto do inglês. É a primeira frase que eu escuto, eu não gosto do inglês.
Aí eu pergunto, mas você não gosta do inglês ou você não gosta do jeito que você se sente quando você tem que falar inglês? Você não gosta do inglês ou você não gosta de falar em público? E aí a pessoa vai trazendo, eu não gosto de falar em público, eu não gosto da sensação que eu tenho de pensar que alguém pode alguém pode achar que eu sou burra, que alguém pode achar que eu sou incapaz. Eu não gosto dessa sensação. Né? Aí a pessoa nem se arrisca, porque ela já quer evitar tudo isso. Né? E aí quando a gente começa a investigar da onde vem, gente, vocês não têm noção assim, do que já apareceu. Já apareceram muitas histórias assim de infância mesmo, sabe? Eu escutei uma vez a professora falando isso, eu escutei minha mãe uma vez falando sobre isso. E às vezes as situações que não tinham absolutamente nada a ver com o inglês. Né? Então é muito importante isso que a Gi falou aqui no início, né? Prestar atenção no que nós estamos falando. A palavra tem poder. E às vezes é interessante porque a Gi falou assim, o seu pai e sua mãe fizeram o melhor, eles sempre quiseram o seu melhor. Você fala, nossa, mas esse era o melhor? Era o melhor que eles tinham capacidade de fazer naquele momento. Mas tem tanto pai e mãe que bate no filho, que não sei o quê. É o melhor que eles poderiam fazer no momento. É o melhor deles. E se você é pai e mãe e tá se julgando agora, esse é o seu melhor. Né? Esse é o seu melhor. Tá tudo certo também. O que você tá fazendo, né, com o seu filho. É interessante também, porque assim, a gente cresce e não tem como. A gente sempre vai ter traumas. Sempre. Né? O pai e a mãe da gente, eles fizeram o melhor que eles puderam e a gente sempre vai ter trauma. E os seus filhos terão traumas e os filhos deles terão traumas. E aí cada um tem que fazer a escolha de se olhar, de se cuidar, de se autoconhecer, né? Mesmo porque os nossos pais são filhos. Poços de traumas, né? Exatamente. Eles são muito mais traumatizados que a gente, então... E também, gente, começar a ter mais autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade, porque depois que a gente vira adulto e a gente começa a saber que nós somos criadores, a gente já não precisa mais ficar culpando pai e mãe pelas coisas que vive, né? Então você já pode pegar a sua vida e criar do jeito que você quiser. Então, esse negócio de, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, tá? O que você pode fazer agora por você? O que você vai fazer com toda essa informação? O que você vai fazer com isso? Né? Ao invés de você ficar só ali revivendo a situação, existem possibilidades. Porque às vezes o que a gente faz quando a gente busca numa terapia e encontra a raiz, né, do problema que foi, um problema que eu tive com o meu pai. Tá, mas o porquê disso daí? Por que você tem que chegar ali? Só para você ressignificar e fazer diferente, não é para você ficar vivendo ali. Né? O que acontece muito também é que descobre e fica no trauma e drama e fica ali. Volta lá para os 9 anos, para os 8 anos onde teve o trauma. E a questão é você ressignificar e escolher diferente. Saber que você agora está, né, no leme do seu barco e você que vai seguir. A consciência, ela não faz nada por você. Vou expandir a minha consciência agora. Isso não vai fazer nada por você se você não escolher ter uma atitude para mudar tudo aquilo que você está consciente hoje. Só expandir a consciência basta. Não basta. Porque você vai ficar sabendo, igual o Leandro falou aqui, você vai ficar lá tendo consciência daquilo. E eu vou fazer o que com isso? Exatamente. Aí muda então. Se você tá tão incomodada, né, você muda. Ou não, ou então você também pode escolher continuar ali, né? Não tem problema. Mas consciente que você está escolhendo ficar ali. Até o não fazer nada é uma escolha. Exatamente. Exatamente. Vamos deixar aqui... Vamos deixar aqui umas perguntas de reflexão. Então, uma perguntinha aqui que você pode fazer é: como você tem usado a sua fala? Tem sido para bênçãos ou tem sido para envenenar as pessoas? Ou para se envenenar? E aí, na continuação, você já pode pensar na próxima aqui. O que eu posso começar a dizer para mim mesmo que vai me levar para um nível maior de paz, de alegria, de felicidade,
de reconhecimento, enfim, do que mais você gostaria nesse momento de ter na sua vida. E uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês, já que a gente está falando de palavras, comecem a trocar a palavra quero, quando você fala eu quero, por eu escolho. Percebe o poder dessa palavra escolha, quando você fala eu escolho. A diferença de falar eu quero, né? E é isso, gente. Lembrando que você pode escolher estar com a gente no Retiro Reconexão, que vai acontecer no dia 24 de maio. Tudo isso que a gente fala aqui faz parte do que a gente acredita e a gente aplica com os nossos clientes, participantes de retiro, enfim. Então, o que mais é possível que você ainda nem sequer considerou, que se você considerasse, mudaria tudo que você gostaria de mudar na sua vida. Certo? Yes. É isso, gente. Gratidão. Gratidão, pessoal. Beijos. Beijos e deixem nos Gratidão. comentários aí, tá? Dos insights de vocês. Um beijo no miocárdio e até daqui de repente.